Fala nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Fla RA, sempre trazendo conteúdos diários aqui para vocês sobre o Flamengo. Então, se você é novo, já deixe seu like, se inscreva, ative o sino, compartilhe nossos vídeos com seus amigos, galera. Bem, craque, uma ótima noite para você, para todo mundo na mesa, todo mundo ligado aqui na tela da Band. O Gabigol precisa voltar as suas atenções para dentro de campo, focar, porque ele já sabe que perdeu o lugar no time e faz sentido perder o lugar, porque o futebol vem sendo segundo, terceiro plano há muito tempo. Hoje ele entra, ele é vaiado por uma parte da torcida, por outra parte ovacionado. Depois que acontece o gol, a torcida abraça, mas na saída, Neto, ele saiu ali com segurança até a zona mista para poder falar com a imprensa, um misto de amor e ódio ali do torcedor, mas é isso, a gente sabe que ele é bom de bola, ele não esqueceu como é que se joga. Agora ele só precisa focar dentro de campo, Neto, porque bola a gente sabe que ele tem. Vamos lá, Marília, qual a ideia do Gabigol? Tá linda, Marília, de lilás, meu Deus, que esse colar incrível. Olha aí, Ronaldo, Giovanelli, vem cá, Ronaldo, tudo bom com o senhor? Como é que o senhor tá? Foi tudo bem o jogo? Tranquilo, dá pra mostrar o Ronaldo lá? Mostra lá a careca dele lá. Você falar que o Elvis, quando eu jogava, o Elvis era mais gordo que eu, Ronaldo. Vem aqui. Mais um problema pro Nelsinho Batista, mais um 10 acima do peso, É um Corinthians que dá certo Vem esse aqui. aqui. E aí, frangueiro? Junta mais. Vamos lá, fica aqui com a gente aqui. Junta mais o Corinthians que dá certo. É isso, aqui dois campeões aqui. Marília, em relação ao Gabigol, que fez o primeiro gol. E aí tem também a visão, né, de que ele pode jogar bola e voltar a jogar no Flamengo. Um chocolate do Flamengo, Marília Ruiz. A maior goleada da história de Flamengo e Vasco no Campeonato Brasileiro. Ele precisa disso, entrar, aguentar a vaia, e ele aguentou, né? Aguentou quando ele entrou, aguentou quando ele fez, foi bater um escanteio aos 40 do segundo tempo, foi vaiado de novo. E ao fazer o gol, beijou várias vezes o símbolo do Flamengo, fez Vai vir pro Corinthians, né? Eu acho que ele vai vir pro Corinthians. Bota o Flamengo lá, não bota o Corinthians lá no Ilustra, gente. Eu tô falando do Flamengo. É pra combinar com vocês. Acho que ele vai vir pro Corinthians. Agora tá o Flamengo. Bota lá, bota o Flamengo que eu vou perguntar. Bota o Flamengo lá. Bota o Flamengo lá, fazendo favor. Ele faz um gol oportunista de 9. Ele entrou no lugar do Pedro, fez um gol na pequena área, um cruzamento do Wesley. Esse é o gol do Verratti, que fez 1-0, e o Vasco parou aí, depois do 1-0 do gol do Verratti. Eu acho que o Gabigol, ele tenta uma coisa que é praticamente impossível. Não é nem conquistar a torcida do Flamengo, é conquistar o Tite. Na verdade, eu acho que ele precisa voltar a jogar futebol. Tadei, grande Tadei. Deixa eu ler o Tadei. Eu gosto de ler o currículo das pessoas. Boa noite. Vou ler o seu currículo, garotinho. Obrigado pelo convite. Aqui, ó. Show de bola. Vamos lá, então, ó. Nascimento 6 de março de 1980. Só 44 anos. Grande, maravilhoso. Tadei, que jogou muita bola. Equipes Palmeiras 2000, 2002, Siena 2002, 2005, Roma 2005 a 14, 9 anos. Que coisa maravilhosa. O Perugia 2014, 2016, né? Libertadores, UEFA, muita coisa legal. Conquistou 2 vezes Copa Itália pela Roma, 1 vez vencedor da Supercopa da Itália pela Roma, um torneio Rio-São Paulo pelo Palmeiras, que eu estava lá em João Pessoa e Maceió. 3 gols na Champions League. 3 gols na Champions League, Eita, uma Copa dos Campeões pelo Palmeiras e uma Série B da Itália pelo Siena. Tadeu, o que pensar do Gabigol voltando a jogar depois que ele colocou a camisa do Corinthians, que por sinal você estava no ESPN e você disse que acho que deram uma... Michel Bastos. Foi Michel Bastos, uma coisa... Quebrou. E quebrou. E aí ele teve que pedir desculpa. Teve, né? Porque lá, Roma Lazio é igual Corinthians e Palmeiras aqui. O cara entrou, primeiro dia, na apresentação, ele me levanta uma faixa colocando Lazio merda no jogo. A torcida veio abaixo, porra, ele não sabia... Não sabia o que estava escrito. Segurança veio, deu o bote, ele não entendeu nada, aí teve que pedir desculpa, mas ficou tudo bem. Depois fez um grande campeonato lá na Roma, é bem querido. E a respeito do Gabigol, é isso, ele voltar a jogar. Vocês falaram tudo, né? E outra, jogar no Flamengo é muito fácil também com aqueles jogadores que tem, né? Que teta. Então fica mais fácil para ele, que é um jogador o nível do jogador do Gabigol, o nível do Gabigol, jogar no Flamengo, para ele vai ser muito mais fácil retornar. Ele tá infeliz, né? A gente vê que ele tá triste, né? Ele tá muito triste. Ele colocou a camisa do Corinthians, ele ficou feliz. Ele apareceu na foto até sorrindo.
tomando uma gelada. Que bom. É, e tudo ao contrário, né? A original não mostrando a marca da original, da Heineken não mostrando a marca da Heineken. Tava escrito ali 51 é pinga. 51 é pinga, não tem mundial. Vamos lá, voltando agora aqui, o que você acha do Gabigol em relação a ele voltar a fazer Eu acho que ele gol? precisa ser feliz. Jogar futebol, a gente sabe muito bem que futebol é estado de espírito também, não é só ganhar dinheiro, não. Menino. Não é só estado de espírito, você tem que estar feliz. Verdade. E o Gabigol, ele não está feliz, não adianta. O treinador lá, o Tite, vai fazer ele feliz? Pode até tentar, mas não vai mais. A verdade é essa, o cara precisa... O ciclo dele encerrou, pra mim. Pra mim, eu também acho, porque ele está demonstrando isso. O Flamengo é uma grande equipe, tem um monte de jogadores ali, mas pra ele ficou pequeno, ficou grande, sei lá, a cabeça dele não tá mais ali. E que time hoje comportaria o Gabigol uma vez Corinthians. que ele acostumou a ganhar título? Não, mas não estamos nem... Pra ganhar título... Mas é costume. Na verdade, a gente não está nem discutindo... Acostuma rápido. A gente nem estamos discutindo quem vai ganhar título ou quem não vai ganhar. Agora, é que o ambiente do Gabigol hoje no Flamengo é um ambiente difícil Neto, para ficar... Pode falar. Esse gol para ele também é importante, porque ele está há dias aí de descobrir se ele vai poder marcar na próxima semana, porque dia 7 tem o final do julgamento dele em relação ao... Pode ser que depois da data FIFA... Você viu que ele nem levantou a camisa, né? Porque se ele levanta, aparece do Corinthians embaixo. Verdade. Ele tá usando, ele usa, ele gosta, ele falou que No Mundial, foi da Copa do Mundo e... ele gostou, ele falou, eu usei aqui, foi um erro meu, mas a camisa tá bonita. Tudo bem. O cara não aguenta. Mas eu acho que se ele fosse ficar no Flamengo, talvez ele tivesse já o acordo para renovar o contrato. Vamos ver o que vai acontecer com o Gabigol. O Gabigol, em relação ao Corinthians, no jogo de ontem, vai para casa. Vou dar uma descansada. Você conseguir abraçar você aqui, ó. O homem já tá melhorando. Obrigado, Joaquim Grava. Aí, agora tô começando a mexer o... Que bom. Você tá parecendo ele, Joaquim Grava. Tchau. Beijo, meninas. E também, Igor, você aí, maravilhoso em relação ao torcedor Flamengo, que chiou, mas ao mesmo tempo, quando ele faz o gol, e ele é muito ídolo aí, né, Igor? Boa noite, craque Neto, a todos que estão no estúdio acompanhando também o apito final. Pois é, uma partida e tanto aqui no Maracanã, um jogo que com certeza vai ser assunto por muito tempo, até porque foi a goleada da história do Flamengo sobre o Vasco, esse 6-1. Respondendo sobre o Gabigol, ele entrou ali na reta final da partida, a torcida um pouco antes até tinha xingado ele, ele fez o gol, beijou o escudo e aí nesse momento a torcida passou a aplaudi-lo e no final do jogo a reação foi completamente diferente, a torcida gritando que o Gabigol voltou, então ali em 30 minutos o cenário para o Gabigol mudou completamente. Ele foi de um jogador xingado que estava no banco de reservas a um jogador aplaudido e tendo o nome cantado pela torcida. E quem olha o placar pensa que o Flamengo foi superior desde o início, mas foi o Vasco que saiu na frente. Logo aos 8 minutos o Verratti marcou um bonito gol, mas foi só também. Depois disso o Flamengo passou a ser superior, já empatou com Cebolinha, que na minha opinião foi o nome do jogo, realmente jogou muita bola. Depois o Pedro, numa assistência do Cebolinha, virou a partida e ainda no primeiro tempo o Davi Luiz fez o terceiro gol, já construindo uma boa vantagem e a coisa ficou ainda pior para o Vasco quando nos acréscimos do primeiro tempo o João Vitor atingiu o De La Cruz com um carrinho e foi expulso. E aí, craque Neto, o Vasco teve que jogar o segundo tempo com um jogador a menos e deu no que deu. Ô Igor, pro Igor a pergunta, pra Marília Ruiz, pra Lívia Nepomuceno e depois pro Tadeu, essa imagem ficou bonita aí, parabéns aí. É o seguinte, ô Igor, como que faz o Vasco em quase... Ano passado só não caiu porque no último jogo o Fortaleza ganhou do Santos, certo? O Vasco já caiu 4 vezes, quase foi a 5ª. A situação da 777 é uma coisa absurda, a gente não entende absolutamente nada. Aí entra o presidente, que é o Pedrinho, não manda absolutamente nada e ele não consegue se desfazer disso. Houve a visão do Boina, que entrou o português, que ia mudar tudo. Mas a torcida do Vasco é uma torcida maravilhosa, uma torcida incrível. Mas a torcida não merece o time que tem, no meu ponto de vista. Eu acho que o time é muito fraco pela torcida que tem. Como é que a situação do Vasco depois de uma derrota como essa? E sempre há um problema sério depois de um clássico como esse. Primeiro você, Igor, depois a Lívia Nepomuceno, a Maria Ruiz e o Tadei também. Vamos lá, Igor.
Eu acho que nem nos piores pesadelos o português Álvaro Pacheco imaginava estrear dessa forma, né? Ele que chegou ao Brasil tem mais ou menos 2 semanas, teve 9 sessões de treinamentos com os atletas e veio para esse clássico falando que o Vasco ia ter a intenção de competir de igual para igual com o Flamengo e com qualquer adversário daqui para frente, tentar impor o estilo do Vasco da Gama. Ele mudou a escalação, começou com 3 zagueiros, o Maicon, o João Vitor e o Léo. No fim das contas, nenhum dos 3 fez uma boa partida. O Maicon falha no primeiro gol, o Léo também pareceu disperso, o João Vitor foi expulso. Então dá para dizer que a mudança do Álvaro Pacheco não deu certo. E além desses problemas técnicos do Vasco, há também a questão política que você citou. O Vasco atualmente tem uma liminar que tira as decisões do futebol das mãos da 777, a empresa americana, e no momento é o Pedrinho quem toca essas ações do futebol do Vasco, de treinador novo, diretor de futebol novo também, o Pedro Martins, que veio do Cruzeiro recentemente, mas essa estreia do Álvaro Pacheco com certeza foi muito ruim. O Vasco agora tem mais de uma semana aí de treinamentos até voltar a campo e na próxima rodada já tem uma pedreira. Enfrenta o Palmeiras fora de casa. Então esse início de trabalho do português Álvaro Pacheco não está sendo fácil, não vai ser fácil. Deu pra gente ver que ele tem muita coisa para corrigir, né, Craque Neto? Ele mudou a formação, mas nem isso surtiu efeito. Igor, fica com a gente aqui, você participa do bate-bola. Marília, o que pensar do Tite quando ele é pressionado por ser um treinador que faz o Flamengo ganhar de 1-0, certo? Todo mundo dá pau nele, inclusive eu, né? Também não tiro dos meus comentários. Aí, primeira vez que ele consegue meter 6-1 num jogo como esse, um clássico incrível, aonde que o Tite consegue agora ter um respaldo da torcida, da própria imprensa, do próprio torcedor que estava pegando muito no pé dele. Como você enxerga o Flamengo nesse sentido? O Flamengo vai ser enxergado, Neto, nas oitavas de final da Libertadores. O Flamengo se classificou em segundo lugar de um grupo que era muito acessível e isso coloca o Flamengo em situação muito desconfortável. O sorteio é amanhã e é esse o confronto que mede as pretensões do Tite. O Flamengo é agora o líder do Campeonato Brasileiro, inclusive o saldo de gols é importante para isso. O empate do Atlético Mineiro com o Bahia colocou o Flamengo na liderança. Agora, o que o Tite tem para oferecer é isso. O que a gente pode avaliar o trabalho do Tite é no primeiro tempo. Contava 11 contra 11. O Vasco começa o jogo melhor. Na primeira chance de gol, o Vasco faz 1-0 com o Verratti. Tem chance de ampliar. Na sequência, o Flamengo faz 1, 2, 3, se acerta em campo, acerta a marcação, acaba o ímpeto, né? Porque não dá para você esperar que o Payet vai acelerar todas as jogadas durante 45 minutos. Durou 10 minutos para o Vasco hoje. Acho que o Tite é um grande técnico, com ideias muito conhecidas, ideias essas que não é um casamento de paixão com a torcida do Flamengo. Eu sei, mas talvez também ele tenha que se adaptar ao time, aos jogadores. Isso eu acho que isso não vai acontecer. Você acha? Isso que não vai Por acontecer. quê? Porque o Tite é assim desde que ele nasceu. Eu acho que o que pode acontecer é uma... O quê? É assim, desde que ele nasceu, Neto. O que pode acontecer, sabe quando você coloca mas um não copo... pode mudar. Pode diminuir um pouquinho a expectativa da torcida do Flamengo e ele pode ser um pouquinho ousado aqui ou ali. Hoje ele não foi ousado. O time que jogou hoje é o time que joga sempre. Ele escalou aquilo que ele acha que é o melhor do Flamengo, né? Não sabe se vai perder ou não vai perder o Fabrício Bruno. Ele colocou de novo o Davi Luiz. Essa era a única diferença mantido em relação ao jogo contra o Milionários. Fez gol o Davi Luiz, fez o terceiro gol. O Tite tem o elenco na mão. O Tite tem a ideia dele muito sedimentada nisso. E não necessariamente a torcida morre de amores por isso. Agora, a campanha do Flamengo na Libertadores vai pesar nos ombros do Tite até agosto. Porque se sai o sorteio amanhã e o Flamengo pega o River, ou pega o Palmeiras... mas vai ser melhor. Ou pega mas vai ficar mas aquela... é o Flamengo. Eu também acho, mas é um confronto grandão. Mas aí... O passado era Olímpia. Tudo bem, passou. Mas aí muda também o patamar do cara que joga lá. Muitas vezes, quando eu jogava... você pega um time menor, você fica mais acomodado. Você pega um time melhor, você presta mais atenção. O Flamengo tem uma coisa que os outros times não têm, dinheiro para janela. Isso mesmo. Por enquanto, o que pode acontecer é perder o Fabrício Bruno. A gente sabe que o Flamengo também, se quiser, pode gastar. Olívia, o que você vê em relação ao De Arrascaeta, a você vencer um clássico como esse, ter a Libertadores? Como que o Tite tem que enxergar esse time? Ele precisa mudar, na sua visão, Lívia, de entender que o Flamengo precisa jogar mais bonito ou jogar desse jeito como ele entrou no jogo contra o Vasco e conseguir as vitórias, as pessoas falaram assim, peraí, que legal,
Ele fez isso. Qual a ideia que você tem? Ou qual a ideia que você acha que o Tite tem que fazer? Você falou sobre as críticas, o Tite mereceu as críticas, porque fez um campeonato carioca muito bom. A gente sabe que o nível do campeonato carioca não é o melhor do Brasil, não é o campeonato mais competitivo. E entra no campeonato brasileiro, todo mundo esperando mais futebol do Flamengo, assim como na Libertadores. Ele falou que era o melhor, né? Do país. E aí ele pode falar, Cada um pode falar o que quiser, pô. Não precisa concordar, que de fato não é o mais competitivo. E o grupo do Flamengo na Libertadores era um grupo muito fácil, então esperava o Flamengo, líder do grupo, e apresentando um futebol mais competitivo. O que a torcida demorou para abraçar o Tite é porque 1-0 para o Flamengo é pouco, para o elenco que tem. Você pensar no 1-0 e o Tite recuar é uma maldade quando você olha o elenco do Flamengo, que é um time que é para massacrar, que é para tentar, não precisa ter goleadas sempre. É que se espera muito o que o Jorge Jesus fez também, né? Neto, talvez, o Jorge Jesus vai ser difícil de ser esquecido, mas é um time que tem que estar no ataque com uma grande frequência. 1-0 é pouco para esse elenco que o Flamengo tem. Agora, que chocolate hoje, hein? Hoje é necessário, sim, abraçar o Tite, porque a gente precisa parar e pensar. São 5 vitórias consecutivas, é uma goleada no seu principal adversário, no Maracanã. A torcida do Vasco começou embora com 15 do segundo tempo. Meu cunhado tava lá com a Laurinha, meu cunhado vascaíno tava lá, a hora que tava 3-0 já vazou embora pra Niterói. Ei, Julinho, hein? Mas que torcedor que é o C do Vasco, fica até o final, velho. O Cebolinha tá jogando muita bola. Então, assim, eu acho que pode sim abraçar o trabalho do Tite, que é teimoso, que é cabeça dura, e eu acho que ele vai entendendo cada vez mais o que é o Flamengo e tem que estar preparado para as críticas que foram merecidas. Mas hoje eu acho que a torcida tem mais que abraçar o Tite, sim. Eu repito, são 5 vitórias consecutivas, Flamengo jogando muita bola, o Arrascaeta voltando. Nossa, o Arrascaeta é melhor que muita gente. E hoje ele fez uma boa partida. O melhor jogo do Tite no comando do Flamengo, sem dúvida, foi esse, até porque conseguiu ainda não só pelo placar, a goleada histórica, nunca havia acontecido um 6-1 no Flamengo e Vasco, mas de fato foi uma atuação completa do goleiro ao atacante. Tadei, dá para ter o entendimento que o Flamengo hoje é o melhor time sul-americano e elenco, eu não tenho dúvida disso. É isso que eu ia falar. Como que pensar disso? No Sudamérica, encaixou hoje num clássico muito importante, né? Que foi contratado pela 777, não foi pela gestão do Vasco, um treinador que ainda está conhecendo um elenco, é nítido isso, e ele vai para um básico. Vou fechar a casinha, vou jogar com 3 zagueiros, com 2 alas que, na verdade, a maior parte do jogo todo foram laterais, não foram alas. O Vasco jogou num 5-4-1, o Verratti, fica aí na frente, se vira. Aí o Payet, ainda com os problemas que tem, é craque, é baita do jogador, mas é ele o único meia para articular e chegar à frente. Para jogar a bola para quem? Para o Verratti. Que era o menino pelo lado, o Ryan, que voltava para marcar, para recompor. O Payet tentava voltar para o outro lado. E aí ele bota 2 volantes, que não são de pegada, mas pelo menos vão ter uma condição de jogar, para tentar até encostar no Payet e funcionar. O início até consegue bloquear. Mas são 90 minutos com o Flamengo que está em evolução. O Flamengo, como falou o Donk, né, que acho que falou, que realmente vem em ascensão, vencendo. O jogo foi contra o Amazonas ali, ruim. Sim. Então é muito tempo, com muito problema o Vasco da Gama. Eu não estou aqui, espero que se recupere, o treinador tenha o tempo de trabalho, mas é duro, hein? Vai lá, você vai estrear contra o Flamengo no Maracanã com essa crise e esses problemas todos. E não pode reclamar do torcedor do Vasco que saiu antes de acabar o jogo, não. Você vai no estádio, você enche o estádio, a sua parte você vai lá. O torcedor do Vasco faz o que pode por esse time. Agora, as incompetências fora de campo e dentro de campo também, de elenco, é o torcedor que está sofrendo com isso. Eu estou falando do Vasco, né, porque do outro lado, quando você tem tantas fragilidades, tantos problemas, acontece o que aconteceu. 6 e foi pouco. Poderia ser um desastre ainda pior para o Vasco da Gama. E que foi? Que eu imagino como é que deve estar a cabeça dos atletas também, sofrendo, porque tomar de 6-1 não é fácil, não. A pressão fica em cima dos jogadores, a pressão maior em cima dos jogadores. O treinador, ele tem a sua responsabilidade, mas fica até um pouco isento, porque ele chegou agora. Nem conhece o elenco, nem conhece o time. Então, a incompetência de mudar, sai um Ramon Dias porque tomou uma goleada.
Porque ele sai na goleada que toma em casa pro Criciúma. Ou vocês estão esquecidos disso? Não. Aquele 4. Foi 4-0? 4-0, né? Pro Criciúma em casa. E aí, fica até uma dúvida, Bruno. Desculpa me estender, mas é revoltante. Porque o Vasco não merece isso. O torcedor do Vasco não merece isso. Como é que pode você tomar de 4-0 e um treinador que no ano passado era dito que é ele que recupera o Vasco? O Vasco permanece na primeira por causa do Ramon Dias. Aí toma de 4-0, fica aquela coisa. É ele que pediu demissão ou o Vasco que demitiu? Foi por Twitter. Um absurdo, né? Uma incompetência. E aí dá no que dá. Você vai para um clássico com um treinador estreando, ainda sem uma experiência como treinador, porque ele fez muito trabalho de auxiliar e estava fazendo o último trabalho agora no Vitória lá, né? Até um trabalho legal, de um time que ele sempre jogou. Eu fui estudar um pouco o jeito de jogar do Álvaro. Ele joga assim, reativo. Ele não é de propor jogo. O estilo de jogo dele é o que ele tentou fazer hoje. Só que é muito pouco tempo e vai jogar contra o Flamengo, que está num momento excepcional. Excepcional sim. É a melhor partida do Flamengo na temporada. Mas é um Flamengo que já vem vencendo e mostrando sinais de recuperação. E até o trabalho feito pelo Tite para recuperar o Gabigol é acertado. Como eu falei, muita gente já estava como eu. Que hora que o Gabigol vai entrar no jogo? Claro. Já não foi no jogo anterior. Já não foi a primeira opção hoje. Então, estava um cenário desenhado e é claro que com o poder ofensivo e a qualidade do Flamengo e com a fragilidade do Vasco da Gama, aconteceu o que aconteceu. E olha, o Vasco nesse momento, a gente já vai lá pro Maracanã com o Pedro Henrique Torre, tá? Mas o Vasco nesse momento é o 13º colocado, tem 6 pontos, só que ele já tem 7 jogos. A tabela nesse momento está um pouco confusa, porque muitas equipes ainda tiveram suas partidas adiadas. É o caso, por exemplo, do Criciúma, que só fez 4 jogos, né? E na próxima rodada, o Vasco pega o Palmeiras no Allianz Parque. Então essa é a situação do Vasco. 17 gols sofridos. Pior defesa do campeonato. 17 gols sofridos. O saldo já é de menos 10. Vamos lá para o Maracanã, então, porque, olha, como a gente falava aqui, Pedro Henrique Torres, se tem esse desespero e deu tudo errado para o Vasco da Gama, para o Flamengo, uma tarde aí no Maracanã perfeita, com goleada histórica em cima do rival, com gol do Gabigol, com a Arrascaeta voltando a jogar bem e ainda com a liderança do campeonato. O Flamengo com 14 pontos assume a ponta da tabela. Pedro. Tudo bem, Bruno? Uma boa noite para você, um abraço aí também para o Donk, Donão, Zinho, que está sempre com a gente. Todo mundo que acompanha esse Sport Center, se o Flamengo encomendasse uma maneira de paralisar o campeonato agora nessa data FIFA, depois voltar, acho que seria exatamente desse jeito, né? Uma goleada sonora, um massacre para cima do rival, o Vasco da Gama, aqui no Maracanã. E a Arrascaeta voltando a jogar bem, ainda teve a cereja do bolo, que foi o Gabigol fazer um gol no finalzinho da partida, fechar o placar e aí tentar reatar a sua relação, digamos assim, com a torcida do Flamengo. Líder do campeonato, mas ainda está um pouco confusa, como você disse, a tabela. Tem 14 pontos, mas uns times com 7, outros times com 6, outros com 4 jogos aí, como você bem citou. Está tudo um pouco confuso, mas o Flamengo está lá em cima, está na disputa. Então era isso que se imaginava. Foi uma